Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos começar agora o estudo de uma nova doutrina. Nós concentraremos a nossa atenção na doutrina do pecado, tá bom? Eu vou estar aqui acessando nosso material e nós começaremos a ver algumas definições do que é pecado, o que é esse desejo, essa ação, essa natureza que a Bíblia tanto descreve, tá? Vamos ler o nosso material. Vamos começar aqui lendo. Está escrito assim: conhecer a definição é fundamental. Pode-se dizer que pecado é deixar de obedecer às leis morais do Senhor expressas na Escritura. A primeira coisa, o primeiro passo que nós precisamos dar em direção à doutrina do pecado é entender biblicamente o que é pecado, o que seria uma ação, o que uma ação precisa ter para ser definida como pecaminosa, tá? E a nossa definição diz que pecado é quando deixamos de obedecer às leis morais expressas na Escritura. Em outras palavras, todas as vezes que nós não fazemos alguma prescrição bíblica, quando nós não obedecemos, quando deixamos de cumprir alguma orientação bíblica, isso é considerado pecado, tá bom? Então, de forma geral, nós encontramos dois tipos de mandamento na Bíblia. Tem alguns mandamentos que nos mandam fazer algumas coisas e outros mandamentos nos proíbem fazer algumas coisas. Por exemplo, tem texto que nos manda amar o próximo, é uma ordem. E há textos que nos mandam não guardar mágoa de alguém. Então nós encontramos textos que nos mandam fazer coisas e textos que nos proíbem de fazer coisa. O que é pecado? Quando nós deixamos de cumprir isso. Quando você deixa de fazer o que a Bíblia manda, tá? Ou às vezes quando você faz algo que ela está proibindo, tá bom? Então, de forma geral, talvez tenha ficado um pouco complexo, mas de forma geral, pecado é a desobediência das leis que nós encontramos na Bíblia Sagrada, tá bom? Então, continuando o nosso entendimento, lendo nosso material, essa desobediência pode ser manifestada através de ações físicas ou mentais, tá bom? Agora, já avançando um pouco mais, nós já aprendemos que pecado é desobedecer às leis que estão nas Escrituras. O Senhor, através da Bíblia, demonstrou quais coisas Ele quer que nós façamos, quais coisas lhe ofende, qual é o seu plano para a nossa vida. Toda vez que nós deixamos de realizar aquilo, toda vez que desobedecemos aquele mandamento, isso é considerado pecado, tá? Mas as nossas práticas pecaminosas, elas podem ser realizadas de duas formas. Nós podemos realizar ações pecaminosas, nós podemos desobedecer a Bíblia na esfera mental e física, tá bom? Ou só na esfera mental. Observe, por exemplo, eu coloquei aqui um gráfico que expressam isso. Por exemplo, pecados que você comete só na esfera mental, que ele não precisa ser externado fisicamente para ser pecado. Um exemplo é a cobiça. A cobiça é um pecado, é uma desobediência a uma lei da Bíblia, que você pode realizá-lo só psicologicamente. Alguém pode só desejar psicologicamente, internamente, algo de outra pessoa, desejar ser o possuidor daquela coisa, e isso não precisa ser feito fisicamente para ser pecado. Quando alguém cobiça, só mentalmente é pecado. Se ele, por exemplo, praticar cobiça fisicamente, isso já vira outro pecado. Ele já agrava o seu pecado, porque já vira o furto, tá bom? Então, exemplos de pecados só mentais é a cobiça, como eu já disse, a ira, tá bom? Desejar o mal, ficar indignado, magoado com alguém. Isso só na esfera mental já é realizado, já é pecado.
o ciúme, tá bom? Quando você não quer compartilhar algo com alguém, quando outra pessoa aparece e você se sente desconfortável com aquela pessoa, não querendo ela por perto, não querendo que algo que você tenha, o ciúme pode ser aplicado a pessoas ou objetos. Isso por si só na esfera mental, você talvez não fale nada, mas esteja extremamente ciumado só na mente, isso por si só já é pecado. E por último, o orgulho é um exemplo, tá? Então esses são exemplos de pecados que só na esfera mental eles já são desobediências, já são erradas, tá? E existem pecados que eles precisam ser praticados mentalmente e fisicamente para ser considerado um pecado. Como exemplo é o furto. Só é furto se a pessoa pegar, se ele fisicamente tocar. Só é assassinato se ele fisicamente tirar a vida de alguém. Só é adultério se a pessoa fisicamente se envolver com outra pessoa. Só é glutonaria se ele comer fisicamente aquela coisa, tá? Mas não quer dizer que o adultério só é adultério fisicamente, que na esfera mental já não seja desenvolvido um tipo de adultério. Como Jesus disse, se cobiçar alguém, olhar para alguém com desejo impuro, isso já é adultério, só na esfera mental. Mas o que eu quero mostrar é que existem pecados que eles são tão graves que você comete na esfera mental e na esfera física também, tornando-se um agravante, tornando-se mais grave ainda. O Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Senhor vai deixar muito claro isso, que alguns pecados, eles por se manifestarem no coração, já são errados, já são terríveis, só por estarem no coração, tá? Então o pecado, ele nasce no coração, ele nasce na mente, e quando ele chega a ser físico, isso já é uma expressão maior, mas não quer dizer que ele começou ali. Quando, por exemplo, alguém chega a assassinar outra pessoa, o pecado não começou quando ele assassinou, mas quando ele começou a maquinar, quando ele começou a se irar contra aquela pessoa. Então o pecado primeiro ele é mental e depois ele se torna um ato físico. Mas tem pecados que eles nunca serão físicos, ficarão sempre guardados na mente, mas são errados da mesma forma, tá? Então o Senhor nos trata pelos pecados mentais e também nos trata pelos pecados que são físicos também. Tá bom? Para nós avançarmos um pouco sobre este assunto, vamos ver algumas nomenclaturas, alguns nomes que o pecado recebe na Bíblia Sagrada. Vamos ver agora o primeiro título. É um título muito comum, que é pecado. Pecado é um dos títulos mais comuns para essa desobediência. No grego, a palavra é hamartia. Mas o que significa a palavra pecado? Vamos ler o nosso material. É o ato de errar um alvo determinado, tá bom? Então, de forma geral, a palavra pecado significa isso. Errar um alvo. Imagine, por exemplo, que o Senhor estabeleceu um alvo. Imagine, por exemplo, a flecha que você tem que acertar ela no alvo. O Senhor, ele designou um alvo, e esse alvo é um padrão de vida. O Senhor designou um padrão de comportamento que nós temos que ter. Muito bem, o Senhor, ele designou um tipo de padrão que nós temos que ter, que nós temos que viver, mas nós erramos isso, mas nós não vivemos esse alvo, esse propósito, nós não vivemos aquilo que o Senhor determinou. Então, é por isso que as nossas ações são chamadas de pecado, que significa isso, errar o alvo. Desobedecer a Deus é isso, errar o alvo de vida que Ele estabeleceu. Uma pontuação necessária a ser feito é que nós não erramos o alvo sem querer, nós não erramos o alvo por descuido, mas nós erramos esse alvo voluntariamente. Nós voluntariamente estamos mirando em outro lugar, estamos mirando em outra vida no mundo, na cobiça do mundo, e estamos pecando. Então, pecado é errar um alvo voluntariamente. Nós estamos errando
porque queremos, porque o pecado nos agrada, porque o pecado chama a nossa atenção. Tá bom? Então, um outro termo que a palavra pecado tem na Bíblia é injustiça, tá bom? Do grego adikia. Por que o pecado é chamado de injustiça na Bíblia? São as ações que diante de Deus são erradas, não estão de acordo com o padrão da justiça divina. Observe que algumas ações que o homem pratica, alguns pecados, às vezes não são vistas como errado pela humanidade, como por exemplo, vou dar um exemplo muito comum, a mentira. A mentira socialmente é aceita, as pessoas dizem que você nem sempre tem que dizer a verdade. Então, a mentira não é vista como um crime, a nossa justiça não prende ninguém por mentir, as pessoas socialmente aceitam isso, mas quem determina se algo é errado ou não, quem determina a gravidade de um erro é o Senhor. Então, os pecados, ainda que não sejam vistos como errados ou injustos perante os homens, mas porque o Senhor é o juiz de toda a terra, porque Ele é o Senhor criador de toda a humanidade, Ele declara e decreta como injustos as ações pecaminosas. Então, todo pecado é visto pelo Senhor como uma injustiça. Vamos ver agora o terceiro termo que a Bíblia usa para pecado, transgressão. Vamos ler? Os atos de quem não respeita as leis do Senhor. Esse título também é traduzido por iniquidade. Tá bom? Por que o pecado é chamado de transgressão, do grego anomia? A palavra transgressão significa isso, quebrar uma lei, viver sem uma lei. Então, os pecados são vistos pelo Senhor como uma afronta, como se os homens estivessem não querendo mais respeitar as leis do Senhor. Pense, por exemplo, no Éden, quando Adão e Eva estavam ali no momento da criação, no período antes do pecado, e quando eles decidiram pecar, eles estavam o quê? Não querendo mais viver nas leis do Senhor. Eles estavam ali querendo viver de forma independente, queriam ser Deus igual ao Senhor. Então o pecado, ele é uma transgressão, porque transgressão significa isso, não respeitar as leis do Senhor. Tá bom? Em quarto lugar, o pecado também é visto como ofensa, do grego parapitoma. Por que o pecado é chamado de ofensa? Porque todos os pecados são ofensivos ao Senhor. Todos os pecados ofendem ao Senhor, ao Criador de todas as coisas. O Senhor foi aquele que nos criou, portanto, os atos pecaminosos, os pecados, são uma ofensa, são uma quebra do padrão que o Senhor havia estabelecido para as nossas vidas. Ele se ofende pelos caminhos que a sua criação está tomando. O pecado também é chamado de dívida. Vamos lembrar Mateus capítulo 6, na oração dominical. O Senhor Jesus disse que nós deveríamos orar: Pai, perdoa as nossas dívidas. Por que pecado é chamado de dívida? Porque nós temos a obrigação de obedecer ao Senhor. O Senhor é o nosso Criador, é o nosso Pai, é o soberano, é o juiz, e os homens precisam se submeter ao seu domínio e à sua soberania. Então o pecado é uma dívida, porque nós tínhamos obrigação, não é uma dívida financeira, é uma dívida moral. Nós temos uma dívida moral, nós deveríamos obedecer ao Senhor, mas nós estamos quebrando isso e nos tornando devedores e culpados perante o Senhor. O pecado também é chamado de inimizade na Bíblia. Vamos ler o nosso material. O Senhor nos criou para estarmos em comunhão com Ele, mas o pecado rompe e cria uma barreira. O pecado é um ato de rebeldia contra o Senhor. O Senhor nos criou para estarmos ali próximos dEle, unidos dEle, em comunhão com Ele, mas quando pecamos, nós estamos nos levantando contra isso. O Senhor não vê o pecado como uma simples escolha, mas o Senhor vê o pecado como um ato de rebelião. Os homens se tornam inimigos do Senhor, tá? Então, eu quero lembrar, por exemplo, Tiago, capítulo 4, verso 4, Tiago, escrevendo sobre o pecado, ele diz que nós nos tornamos
amigos do mundo e inimigos de Deus quando decidimos pecar. Então, o pecado é um ato de rebelião e de inimizade contra o Senhor. E para terminar, o homem que comete pecado é chamado de ímpio na Bíblia. Ímpio é um termo muito comum na Bíblia para designar o homem que está no pecado. Do grego, azebés, tá bom? Vamos ler a designação do que seria pecado. O ser humano se tornou ativamente quebrador da lei do Senhor. A impiedade faz parte da sua vida como um hábito. Por que o homem é chamado de ímpio agora? Observem que o pecado é um ato de impiedade. O homem está tão envolvido no pecado, a humanidade peca de forma tão natural, a humanidade está tão envolvida no pecado que ela é chamada agora como se o pecado estivesse incorporado nas pessoas. O homem é chamado agora de ímpio, aquele que vive na impiedade. Então o homem está tão envolvido no pecado que agora ele é chamado de ímpio, tá bom? Então só corrigindo a pronúncia da palavra ímpio no grego, o S teria um som mais como se fosse o som de SS, tá bom? Então seria acebés, acebés. Essa seria a pronúncia, tá bom? Então, o último termo de pecado na Bíblia é para ímpio, tá bom? O homem é chamado de ímpio porque a impiedade se tornou parte da sua vida, tá? Então, nós acabamos de estudar o primeiro tópico, uma introdução ao que é o pecado. Nós estudamos alguns termos que a Bíblia usa para o pecado, tá? Assim nós estamos começando a entender o que é pecado à luz da Bíblia e como é que o Senhor, ele entende o pecado, tá bom? Aguardo você no próximo vídeo.